Paizinho, louvamos o nome do Senhor nesta noite. Louvamos o nome do Senhor hoje. Louvamos o nome do Senhor neste lugar. Estamos aqui porque as suas misericórdias se renovaram sobre nós. Logo ao amanhecer, pudemos nos deparar com um dia que o Senhor preparou para nós. E nós estivemos diante do Senhor. O Senhor foi a nossa melhor companhia no dia de hoje. Chegamos aqui, a noite ela já adentra e o Senhor permanece conosco. Chegamos neste lugar para te louvar, Senhor, para agradecer o Senhor por quem o Senhor é, para agradecer o Senhor pela tua bondade, pela tua graça e por tua misericórdia. Nós amamos o Senhor, nós amamos o Senhor. E hoje nós queremos adorar o Senhor com o melhor que temos e trazemos com o nosso coração. Diante do Senhor nós queremos levantar um lugar de adoração, uma tenda de adoração, para expressar o nosso amor em forma de canções a partir de então. Para expressar toda a nossa consciência prostrada diante da tua palavra, reconhecer quem o Senhor é. Fique à vontade neste lugar, Espírito Santo de Deus, que é Deus e que está no nosso meio. Fique à vontade neste lugar, que se chama o nosso interior, o nosso coração, o nosso consciente. Fique à vontade neste lugar, aquilo que necessário for derrubado, nós abrimos mão hoje. Aquilo que necessário for quebrado, nós abrimos mão hoje. Aquilo que necessário for deixado para trás, nós abrimos mão neste momento. Nos importa hoje entrar no átrio do Senhor e te adorar. Nos importa hoje tocar no Senhor, para sermos mudados, transformados, para sermos cheios, para estarmos cheios, para transbordarmos de quem o Senhor é, em nome de Jesus. A alegria, ela está estampada dentro do nosso coração, e nós queremos expressá-la com o nosso corpo, com a nossa voz, com o nosso sorriso, com o nosso olhar, com a nossa alegria de estar diante do Senhor. Paizinho, o Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é bem-vindo. Nós sabemos que deixar o Senhor à vontade não compromete quem o Senhor é, a sua grandeza, a sua majestade. Mas nós, como filhos amados, hoje nós dizemos: o Senhor, fique à vontade neste lugar. Como filho que somos, como discípulos que temos nos tornado, nós dizemos para que o Senhor fique à vontade neste lugar, para que os nossos corações se aquietem diante da tua presença, em nome de Jesus. Eu amo o Senhor, nós amamos o Senhor, e nós viemos neste lugar para louvar quem o Senhor é, em nome de Jesus. Amém. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver.
Jesus, seja a visão, meu caminho e direção, Jesus. Jesus, seja a visão, meu caminho e direção, Jesus. Seja o fogo, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Vamos lá no começo. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha fonte, minha luz, Jesus. Jesus, Jesus, seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Seja o fogo, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Seja o fogo, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, 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 canção brotará. Grato sou, grato sou. Não sei o que mais dizer,
mas sei o que vou fazer, te adorar, te adorar. Foi tua graça que me salvou, Senhor, foi teu amor que me atraiu. Senhor, meu Deus, meu Rei, sempre te amarei, te amarei. Foi tua graça que me salvou. Senhor, foi teu amor que me atraiu. Senhor, meu Deus, meu Rei, sempre te amarei, te amarei. Sempre, sempre que eu acordar, uma canção brotará. Grato sou, grato sou. Não sei o que mais dizer, mas sei o que vou fazer, te adorar, te adorar. Foi tua graça que me salvou, Senhor, foi teu amor que me atraiu. Senhor, meu Deus, meu Rei, sempre te amarei, te amarei. Foi tua graça que me salvou. Senhor, foi teu amor que me atraiu. Senhor, meu Deus, meu Rei, sempre te amarei, te amarei. Foi tua graça que me salvou. Senhor, foi teu amor que me atraiu. Estamos aqui para declarar, Senhor, tu és o nosso meu Deus, Deus, tu és o meu nosso Rei, Rei. sempre Queremos te te amar amarei, te amarei. Foi tua graça. Foi tua graça que me salvou. Senhor, foi teu amor que me atraiu. Senhor, meu Deus, meu Rei, sempre te amarei, te amarei. Foi tua graça, Senhor. Foi tua graça que me salvou. Senhor, foi teu amor que me atraiu. Senhor, meu Deus, meu Rei, sempre te amarei, te amarei. Aleluia! Queremos declarar, Senhor. Oh, Senhor, que o nosso louvor suba ao Senhor como incenso, Senhor.
suba meu clamor a ti, com sacrifício levantar das mãos. Senhor, teus olhos sobre mim levantar, pois a misericórdia em teu olhar. Tua lei é minha herança para sempre. Meu coração deseja obedecer. Se a minha ansiedade me afastar de ti, que o teu amor e o meu querer, ó Deus, tu és meu Deus, pra sempre te adorarei. Ó Deus, tu és meu Deus, pra sempre te adorarei. Pra toda criação há um limite, mas para ti não há limite algum. A minha alegria é tua palavra, do nascer do sol até o anoitecer. Teus caminhos são fiéis e amáveis, teu fardo é leve de se carregar. Te agradas de um coração humilde. Eu deixo orgulho pra te adorar. Ó Deus, tu és meu Deus, pra sempre te adorarei. Ó Deus, tu és meu Deus, pra sempre te adorarei. Ó Deus, tu és meu Deus, pra sempre te adorarei. Ó Deus, tu és meu Deus, pra sempre te Ó Deus compassivo, cheio de amor e de graça, teu amor nunca falha, tua face brilha sobre mim. Tu és meu Deus.
Eu te busco de manhã. Eu te busco de manhã. Em teus passos caminharei e passo a passo me guias. Hoje sempre te seguirei. Aleluia. Nós precisamos ouvir tua voz, Senhor. Nada é como o som da tua voz, que a luz nas trevas declarou e o mundo inteiro iluminou. Nada é como o som da tua voz, que a tempestade sossegou e as ondas todas acalmou. Fala, quero ouvir de coração. Deixo toda distração só pra ouvir a tua voz. Fala, quero ouvir de coração. Deixo toda distração só pra ouvir a tua voz. Nada é como o som da tua voz, que desde o início me chamou, me revelando quem eu sou. Nada é como o som da tua voz, que cala todo o meu temor, que me responde com favor. Fala, quero ouvir de coração. Deixo toda distração só pra ouvir a tua voz. Fala, quero ouvir de coração. Deixo toda distração só pra ouvir a tua voz. Nada tem poder como o som da tua voz e do teu nome, Jesus, como o som de muitas águas. É o som da tua voz e do teu nome, Jesus. Nada tem poder como o som da tua voz e do teu nome, Jesus, como o som
tua voz e do teu nome. Fala, quero ouvir de coração. Deixo toda distração só pra ouvir a tua voz. Fala, quero ouvir de coração. Deixo toda distração só pra ouvir a tua voz. Diga mais uma vez, fala, Deus. Fala, quero ouvir de coração. Deixo toda distração só pra ouvir a tua voz. Diga isso mais uma vez pra ele. Fala, Deus. Fala, quero ouvir de coração. Deixo toda distração só pra ouvir a tua voz. Aleluia. Pode se assentar, irmãos. Deus abençoe o Ministério de Louvor, que conduziu as nossas vidas em adoração ao Senhor através dos louvores nesta noite. Agora nós vamos orar pelas nossas ofertas, consagrar os nossos dízimos ao Senhor. Eu pedi para o irmão Gilmar ficar, ele deixou o microfone. É o seu, por causa do coronavírus. Retorno do irmão Gilmar, o louvor do Nazareno Terrão. Ó, não tinha cantado antes não, né? Primeira vez, né? É, né? É porque eu sou meio doidinha, né? Retorno dele, gente, coisa linda ver o irmão Gilmar de volta. Acende a luz, por favor. Obrigada. Vamos orar, consagrando os nossos dízimos, as nossas ofertas. Seu envelope está aí no seu banco. E o Gilmar vai estar orando, consagrando os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Amém. Deus, nós queremos exaltar o Teu nome nessa noite, continuar te adorando, Deus, porque o Senhor é bom, porque as Tuas misericórdias duram para sempre, Senhor Deus. Como é bom poder estar em Tua casa, Senhor, como é bom poder adorar o Teu santo nome, como é bom, Deus, bendizer o Teu santo nome, Senhor. E nós entendemos, ó Deus, que quando nós nos ofertamos ao Senhor, quando nós, ó Deus, trazemos o nosso dízimo à Tua casa, Senhor, nós estamos, ó Deus, sendo fiéis ao Senhor, Deus, por tantas coisas que eu tenho feito, meu Deus. Sabemos que de forma alguma vamos pagar ao Senhor por tantos benefícios para conosco, Senhor. Com quantas bênçãos, ó Deus, Pai, além da nossa salvação. Nós quero nessa hora, Pai, pedir pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Ó Deus, que o Senhor receba, Senhor Deus, cada oferta, cada dízimo, Senhor Deus, e toda adoração, ó Deus, que parte do nosso coração. Deus, porventura, alguém que tem desejo, Senhor Deus, e não tem, ó Deus, algo para entregar ao Senhor, Pai. Que o Senhor receba, Senhor, dessa pessoa a adoração do coração, ó Deus, Pai, e aqueles, ó Deus, que vão contribuir, que de igual forma o Senhor possa estar estendendo as Tuas mãos todos os dias, Pai, para abençoar, Senhor Deus, as suas finanças, ó Deus, assim, ó Deus, como nós, ó Pai, estudamos, ó Deus, na escola dominical, nós queremos aprender, Senhor, a cuidar, ó Deus, do nosso dinheiro, cuidar daquilo que o Senhor tem nos dado, cuidar das bênçãos que o Senhor tem feito chegar às nossas mãos. Essa sabedoria que vem até nós, Pai, ela só pode vir da parte do Senhor. Por isso, ó Deus, nós recebemos de Ti, e é de Ti que nós aprendemos, ó Deus, a cuidar e a zelar por aquilo que o Senhor tem nos dado. Nessa noite, Deus, eu agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar em Tua casa e poder ainda adorar o Senhor com o nosso dízimo, nossas ofertas. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Pode trazer sua oferta, seu dízimo. Você que está em casa também pode contribuir aí pelos diversos canais que você está recebendo. PicPay, depósito, em conta, trazer à igreja, né? Caso você não esteja aqui hoje, esteja impossibilitado, durante a semana você também pode estar trazendo seu dízimo e sua oferta até a igreja. Amém. Pastor Mauri está chegando para ministrar a palavra aos nossos corações. Que Deus possa usar como sempre tem feito, em nome de Jesus. Estava me recompondo. Estava me recompondo depois dessa última música aí. Fala, Senhor. Quero ouvir de coração. Deixo todas as distrações só para ouvir a tua voz. Que letra. Tem letra que parece que faz mais sentido no momento que a gente está vivendo, né? A gente, que eu falo, eu, né? A gente está vivendo uma certa situação, existem músicas que elas fazem muito mais sentido. Mas louvado seja o nome de Jesus, por podermos estar aqui, né? E ter a oportunidade de juntos poder louvar o nome do Senhor e poder adorá-lo. Ainda não podendo, né, levar as crianças para um lugar e para que elas tenham o tempo delas, né? E para que você também tenha o seu tempo mais tranquilo, né? Então, o desafio, você que trouxe criança, é estar cuidando dele aí, né? Então, assim, com muito carinho, tá? Você que lute aí com as suas crianças, né? Em nome de Jesus, que eu sei que é terrível. É bem provável que eu não vou pregar tão rapidamente como o pastor Marco Jerônimo pregou semana passada, né? Então, vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Esse texto já tem quase um mês que faz parte da minha vida e da vida de alguns irmãos, escola dominical, devocional, né, para onde eu olho, música, e vai, a gente volta esse texto aqui, e volta esse texto. Toca em um, toca em outro, né, mexe com um, mexe com o outro. Né, Jéssica? Né, Ede Júnior? Pois é, então, vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 25. Não tem retorno nenhum, tá? Nenhum. Você tinha retorno, Maurício? Eu estava igual uma galinha quando mexe no ninho. Semana passada, o pastor Marco Geroni pega, mexe aqui, tira isso daqui, bota isso daqui. Foi uma luta para me poder ouvir a mensagem com esse negócio desse lado aqui, né? Estava quase ali, quase cacarejando, irmãos. Mexer aqui no ninho aqui. Mas voltou tudo ao lugar, né? Está tudo no lugar, aleluia. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Eu estou esperando um abençoado que vai trocar essa lâmpada, tá? Vou falar aqui logo de púlpito, ao vivo, para o mundo. Para o mundo. Tem uma lâmpada aqui que ela vive apagando e acendendo, né? Nós precisamos aqui de um abençoado aqui, levantar uma torre aqui, e a gente trocar essa, e aproveita, troca aquela logo, botar tudo de LED, né? Agora só falta aí, né, os ceifeiros, né? Os trabalhadores são poucos, né? Então eu estou apelando aqui, vamos orar para ver se os trabalhadores da Seara aparecem aí para tocar as lâmpadas.
Porque toda vez que ela apaga, eu lembro que tem que trocar ela, né? E o pessoal da mídia fala, pastor, apaga ali, apaga cá, né? Pois é. Mateus capítulo 25 diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia seu próprio mal. Vamos orar? Pai, louvamos o teu nome nesta noite, Senhor. E, ó Deus, o nosso desejo, ó Deus, é que o Senhor fale conosco, Pai. Deus, que a tua palavra possa trazer, ó Deus, a nós, ó Pai, a tua voz. Que a tua palavra possa nessa hora trazer, ó Deus, a nós o entendimento daquilo que o Senhor deseja falar conosco, Pai. Ó Pai, que a tua voz seja audível por meio das Escrituras. Que teu Espírito possa, ó Deus, nos conduzir nesse caminho, Pai, de entendimento e conhecimento da tua palavra, Senhor. E que ela possa trazer em nós, ó Pai, ó Deus, transformação, reflexão, ó Pai, mudança em o nome de Jesus. Oramos assim, te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Eu continuo sem retorno, tá? Continuo sem retorno nenhum aqui, não estou ouvindo nada. Ou não tem retorno, ou eu perdi a audição desse ouvido aqui. Perdi a audição. Verdade, deixa eu ver se foi. Alô, ei, não sei. Não sei. Mas isso é para sexta-feira, né? Hoje não vai dar para a gente testar isso. Semana retrasada eu subi com a família lá para as regiões das montanhas, né? E o estado, né? Domingos Martins, Marechal Floriano, Pedra Azul, a gente foi subindo para lá. Uma viagem de aproximadamente umas 2 horas, né? Subindo 2 horas, descendo 2 horas. E eu lembro que durante a viagem, a minha sogra, né, a Iraci, estava com a gente. Ela foi, durante todo o caminho, né, que a gente foi subindo, né, que a gente saiu ali da serra, né, passou aquela região toda ali, passamos ali, o lugar ali que tem as penitenciárias ali, passando ali, e ali com a gente começa a subir mesmo, de verdade, né, vai ficando para trás tudo, né,
os centros urbanos, né? A gente começa a apreciar a paisagem ali. E eu lembro que a minha sogra, ela foi, né, a viagem toda, até a gente chegar lá no destino, nessas 2 horas quase de viagem, subindo e tal, ela foi falando e se admirando a respeito da paisagem, né? E ela foi falando, nossa, como é bonito aqui, olha que lugar maravilhoso, eu queria morar aqui, olha aquilo ali, aí foi falando, né, da viagem toda, e é muito bonito, né? Quem já foi para lá, né, sabe que é muito legal lá, e é muito bonito. Daí o que aconteceu? A gente foi e tal, né, lá, quando a gente estava lá, num dos lá que nós amanhecemos lá, incrível, né? Era umas 7 horas da manhã, né? Um frio doido, e o sol não estava nem aquecendo, para ter uma ideia. Estava de moletom, né? Todo agasalhado. Lembrei desse texto, né? Quando fala olhar as aves, né? Então você só ouvia barulho de passarinho, e eles estavam assim, tudo por perto de si, né? E voltando a mesma coisa, né? Lugar bonito e tal. E quando eu meditava nesse texto que a gente leu aqui, eu lembrei da viagem. Lembrei dessa viagem, lembrei da ida, né? Da volta, lembrei das coisas que ela falava, né, dos elogios, né, da admiração que ela falava sobre a beleza, né, da paisagem, né. E eu lembrei do quanto eu não desfrutei, do quanto eu não admirei, né, de tudo aquilo que ela estava falando, que ela falava, né. Eu parei para pensar, ela foi falando, olha ali aquele lugar e tal, olha isso, né, e eu balançava a cabeça, é verdade e tal, mas eu estava dirigindo, então eu não podia tirar os olhos da estrada, e eu não pude reparar em tudo aquilo que ela falava. Eu ouvi ela falando, eu sei que o lugar ele é bonito, que a viagem ela é prazerosa, mas eu não pude reparar, desfrutar daquela viagem, porque eu estava dirigindo. E eu lembrei assim, mas o que eu fiquei vendo? O que eu mais vi era, além da tensão da viagem, né? Porque a viagem, para mim, ela é tensa. Eu gosto de dirigir, mas para mim viagem é tensa, né? Carro, trânsito e tal, né? E o que eu mais reparei na viagem foi exatamente isso, asfalto e carro. O que eu mais olhei na viagem foi isso, carro, caminhão, né? Automóvel, de tudo quanto é tipo, e asfalto. Curva para lá, curva para cá, e reduz e acelera e tal, foi isso. E eu, apesar de gostar de dirigir, que eu gosto de dirigir, foi o preço que eu paguei. Eu não desfrutei a viagem porque eu estava dirigindo. Então, em cima disso, lendo esse texto, meditando nele, eu percebi que a vida de muita gente é assim. A vida de muita gente é como essa viagem que eu acabei de descrever. Enquanto uns, né, desfrutam, né, da vida, desfrutam de tudo que Deus fez, que Deus deu, existe um outro tanto que vão passando pela vida preocupados, estressados, e acabam que não desfrutam dessa viagem chamada vida. E o que conseguem ver, né, é isso, né, atenção e, metaforicamente, vendo carro e asfalto. E quando eu parei para pensar nisso, eu entendi ali que uma das lições que eu creio que nós podemos aprender com o que nós lemos nessa passagem, e que foram palavras ditas pelo Senhor Jesus, aqui é o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte vai até o capítulo 7, aqui Jesus, né, falando àquele povo que sentou ali para ouvir, e todo o Sermão do Monte, ele ali são instruções ou conselhos para a vida, para uma melhor vida, para a vida daqueles que querem servir,
a Deus, para aqueles que querem confiar suas vidas a Deus, né? Então, nesses conselhos todos que ele está dando ali, está esse conselho, ou essas palavras que nós lemos aqui. E uma das lições que eu creio é exatamente essa, que é o tema que eu coloquei da mensagem, que é: apreciem a viagem. Apreciem a viagem. E aí vem uma pergunta para mim e para você: o quanto nós temos apreciado essa viagem chamada vida que Deus tem nos proporcionado? O quanto você tem apreciado? Quanto você tem desfrutado dessa vida, dessa viagem chamada vida que Deus tem lhe proporcionado? A esse respeito, eu quero destacar 3 coisas. Não tem mesmo não, tá? Não tem retorno nenhum, tá? Nada, não tem retorno nenhum. Estou ouvindo o meu eco aqui nas caixas de cima. Quero destacar 3 coisas. A primeira é o alerta que Jesus faz quando ele está falando essas palavras aqui. Ele faz um alerta. Versículo 25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Eu tenho gravado outra tradução, então embola as traduções. Eu vou lendo e eu já sei o que é, eu quero embolar a tradução com uma ou outra, e aí embola aqui. E ele fala: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Por isso vos digo. Ou seja, ele está falando aqui, está fazendo, é uma continuação de algo que ele está falando. É uma continuação. Porque antes ele faz um outro alerta sobre um outro perigo que está a partir do versículo 19. Do versículo 19, versículo 20 e 21, ele vai falar de um outro perigo que discorre para os outros. Opa, apareceu aqui. Ele mexeu lá, ai, apareceu. Não apareceu agora? Aqui, ó. Ele estava mexendo no botão errado. Né? Achou o botão. Muito bem, agora estou me ouvindo. É uma continuação de um perigo que ele fala anterior. Versículo 19 fala assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde tiver o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Ele faz primeiro um perigo. O perigo que ele fala aqui é o perigo. Sumiu de novo. Sumiu? Hã? Sumiu tudo aqui. Glória a Deus. Não mexe nada não. Deixa esse negócio assim. Vamos embora. Vamos tocar. Vocês estão me ouvindo? Glória a Deus. Eles estão ouvindo? Então, beleza. Vocês estão ouvindo? Show de bola. Já preguei essa mensagem para mim um monte de vezes. Ó, deu uma falhada aí, não deu? Glória a Deus. É o assunto, né? É o assunto. Esse assunto aqui é um negócio, né? Pessoal da classe, né? Foi a luta a gente falar sobre esse assunto hoje. Meia hora para a gente poder acertar lá e ter aula. Negócio terrível. Ele mostra um perigo aqui, né? De viver em função de juntar bens materiais. Lá. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus, depois, quando ele fala, por isso vos digo, depois dele mostrar o perigo da função de viver para juntar bens materiais, Jesus está fazendo um outro tipo, está fazendo um alerta a uma tendência igualmente perigosa. Se ele está falando que é perigoso acumular riqueza, porque ele está falando isso, ele está falando do perigo de você acumular riqueza, sua motivação ser acumular riqueza, que vai culminar ele falar assim: ninguém pode servir a 2 senhores. Ele vai falar: olha o perigo de se acumular riqueza, acumular bem material, acumular bens valiosos. Há um perigo aí. Só que agora ele vai trazer uma outra tendência tão perigosa quanto, que é as preocupações. Se acumular riqueza é um perigo para quem tem, né? Porque aquele que acumula, né? Ele vai querendo mais, é um perigo. Aquele que não tem, se preocupar,
com a falta é igualmente perigoso. Primeiro ele traz um alerta para quem tem, para quem gosta de juntar. Depois ele faz um alerta para quem não tem, com essa preocupação em ter. Ele fala assim: não se preocupem, na versão que nós lemos. Na versão revista e atualizada, ele fala: não andeis ansiosos. A palavra no original significa distraído, que também pode traduzir para inquieto, ansioso, preocupado em excesso, com pensamentos divididos. Essa é a maneira como Jesus está falando aqui a respeito desta preocupação. É uma preocupação em excesso, é uma preocupação que está ocupando todo o seu pensamento, que está te atrapalhando você pensar em outras coisas. Esse tipo de pensamento aqui impede a pessoa de viver. Um exemplo que a gente pode dar com relação ao que Jesus falou aqui é exatamente o exemplo de Marta, inquieta e preocupada com muitas coisas a ponto de esquecer daquela que era necessária, né? Que era desfrutar da presença de Jesus. E quando eu pensei em Marta, né? Quando você pensa na Marta, você vai lá e vai ver, Jesus está falando com ela a respeito não daquele momento ali. Jesus está falando com ela a respeito da vida dela. Ele falou: você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. É como se a vida dela estivesse toda ocupada. Por isso que eu achei assim, né, de Deus, quando fala assim: fala, quero ouvir de coração, deixo todas as distrações só para ouvir a tua voz. Marta não conseguiu, a vida de Marta estava tão inquieta, a preocupação dela tinha tomado, né, conta da vida dela, que ela esqueceu daquilo que era necessário, como Jesus falou, né? Aquilo que era necessário, que era exatamente desfrutar da presença dele. E daí a gente pensa assim: quantos hoje não vivem assim? Quantos hoje não desfrutam da presença de Jesus, né? Porque quando Jesus chama os discípulos, Jesus sobe no monte, ele passa a noite orando, e ele desceu e escolheu os seus discípulos. E ele escolheu os discípulos para quê? Para estar com ele. Primeira coisa que ele chamou os discípulos para estar com ele, para caminhar com ele, para se relacionar com ele. Isso é algo fantástico. Não posso nem entrar muito nesse assunto, porque é um assunto tão, né, esse desejo de Deus em se relacionar conosco. Esse desejo de Deus se relacionar conosco. O Deus Todo-Poderoso, Ele criou um lugar, uma maneira de poder estar e se relacionar conosco. Jesus sobe no monte, ora, desce, e escolhe pessoas a quem Ele denominou apóstolos para andar com Ele, estar com Ele. E quando Maria vai e senta lá aos pés dele, ela tinha escolhido exatamente isso. Não fazer coisas para Jesus, mas estar com Jesus. Quantos hoje não conseguem fazer isso? Quantos hoje não conseguem desfrutar da presença de Jesus porque estão inquietos, preocupados, agitados com muitas coisas? Daí a gente precisa entender uma coisa aqui, que Jesus, ele não estava falando aqui que nós não deveríamos nos preocupar, como a fábula da cigarra e da formiga, é isso, né? Como a fábula da cigarra e da formiga. Formiga trabalhando, a cigarra só com violãozinho, né? A cigarra com violãozinho, só curtindo, né? Só curtindo e tal. E aí quando o negócio apertou, veio o inverno, a formiga tinha comida, a formiga tinha o seu sustento e a cigarra não tinha. Jesus não está falando disso. Jesus não está falando que nós não deveríamos nos preocupar com nada, né? Não se preocupe com nada, né? Não se preocupe em planejar a sua vida, não se preocupe em pensar a respeito do futuro.
Não é isso que Jesus está falando aqui. Quando a gente olha o texto, Jesus está falando o seguinte: não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não se preocupem com a vida numa determinada área, quanto ao que irão comer ou beber, e nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Jesus está falando aqui, ou ele não está falando, que não precisa trabalhar. Não precisa trabalhar, não precisa buscar sustento. Ele não está falando aqui. Jesus está falando que as preocupações, ou essas preocupações que estão na nossa vida, elas não podem se descontrolar, a ponto de atrapalhar a vida da pessoa, a ponto de atrapalhar a fé da pessoa, a ponto de atrapalhar a confiança que ela tem em Deus. As preocupações, elas não podem ser desequilibradas. A preocupação, ela não pode exceder, ela não pode ultrapassar um limite. Jesus estava falando aqui de quê? Jesus estava falando de coisas corriqueiras da vida, coisas do dia a dia, alimento, vestuário. Ou seja, se eu ando inquieto com essas coisas, né, porque foi o que eu perguntei para a minha classe hoje, o que comer e o que beber e o que vestir, quais são os dias que nós pensamos nessas coisas? Quais são os dias? Todos os dias a gente pensa que a gente vai comer, todos os dias a gente pensa que vai vestir, todos os dias a gente pensa nessas coisas. Estava saindo de casa, né, minha esposa não veio, está, né, passando mal, e aí ela perguntou: o que nós vamos comer? Porque o doido do lanche sou eu lá em casa, né? Então ela já perguntou: o que vão comer, né? Aí ela falou assim, né? Tem um milho, pode cozinhar um milho, né? Aí ela falou para mim: mas para você não é o suficiente, né? Eu falei: não, comer milhozinho cozido à noite, não. Faz parte. O que eu vou comer amanhã, né? No café da manhã? Qual vai ser o almoço de amanhã? Como vai ser isso, né? Qual vai ser a hora da consagração? O que eu vou vestir amanhã? Será que vai caber amanhã, né? Porque tem isso ainda, né? Porque não é só preocupado se vai vestir, é preocupado se vai caber. Quais são os dias que a gente pensa nisso? Todos os dias. São coisas corriqueiras que nós pensamos todos os dias. Ou seja, se eu ando inquieto com essas coisas, significa que eu vou estar inquieto todos os dias, significa que eu vou me preocupar todos os dias, e algo que eu faço todos os dias vai se tornar um estilo de vida. Jesus estava falando disso. Ele está falando as preocupações, o excesso de preocupação, as preocupações descontroladas, a ansiedade, a inquietação, não pode ser um estilo de vida. Isso não pode virar um estilo de vida para você. Essas coisas não podem tomar o seu tempo, essas coisas não podem te inquietar. Primeiro alerta que ele faz. Primeiro é o alerta, né? A segunda coisa que eu quero destacar aqui ele fala: você não pode se preocupar dessa maneira. A segunda coisa é o perigo das preocupações. O que as preocupações podem trazer de malefício para a nossa vida? Daí a gente consegue entender isso, né, dentro do texto aqui. Merece destaque porque não é só preocupação em si, é o que esse excesso de preocupação pode causar a nós. E isso a gente pode ver nos argumentos de Jesus quanto a esse alerta que ele faz. Os argumentos dele trazem para nós os perigos. Por exemplo, um perigo
perder o senso daquilo que realmente tem valor. O excesso de preocupação pode distorcer ou pode fazer com que eu venha perder o senso do que realmente tem valor. Ele fala assim: não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Ele está falando, o que vale mais? Vale mais a vida ou vale mais o alimento que alimenta a vida? O que vale mais? Vale mais a roupa ou vale mais o corpo em que a roupa veste? Aí ele está falando de uma mente dividida com preocupações, vai atrapalhar a ver o valor das coisas. Vai me atrapalhar em enxergar o que realmente vale. E aí deixa eu dar um exemplo para você. Um chefe de família, né, ele é tomado por esse excesso de preocupação, ele precisa colocar, né, comida na mesa, ele precisa se preocupar, né, com o sustento, né, da família, e aí ele entra num afã de poder trabalhar, porque ele precisa colocar, e ele precisa colocar comida, ele precisa sustentar a casa, e ele entra nessa correria doida. Só que aí o que acontece? Ele não desfruta do tempo e nem da companhia da família. Ele trabalha, ou ele se estressa por conseguir coisas para a família, mas ele não desfruta da família que ele tem. Quantos são assim? Quantos são aqueles que se matam de trabalhar o dia inteiro? Quando chega em casa, estão um bagaço. E aí o filho ou a filha, né, querem ter um tempo com o pai, mas o pai não aguenta mais nada. Não aguenta mais nada. Não quer saber de filho, não quer saber de esposo, não quer saber de nada. Quer saber de ligar lá, né, a caixinha do nada, né? E a caixinha do nada para homem é grande, né? Dá para você pular dentro dela, né? É a caixinha do nada que você abre, entra dentro dela e fecha, né? Caixinha do nada, né? Não quer se preocupar com nada. Aí criança quer pular em você, quer brincar com você, e você está ali porque você acha que aquilo que você precisava fazer, você fez durante o dia. Daí eu lembrei que eu fui o melhor pai do mundo para minha filha. Sabe quando eu fui o melhor pai do mundo para minha filha? Foi quando eu construí para ela uma casa de madeira. Peguei as madeiras e eu construí uma casa para ela. E ela chegou para mim e falou: você é o melhor pai do mundo. E eu, que linguagem de amor, né? Falamos de linguagem de amor em algum lugar, né? Não sei aonde nós falamos de linguagem de amor. Falei que minha linguagem de amor é palavras de afirmação. Ouvi da minha filha que eu sou o melhor pai do mundo. Pensa num cara que ficou inflado. Mas ela falou que eu fui o melhor pai do mundo quando eu parei para poder construir uma casa de madeira para ela. E não quando eu recebi o meu salário e botei comida na mesa. Ou quando eu dei dinheiro para ela comprar uma roupa. O melhor pai do mundo foi quando eu fiz algo ali com ela. Existem homens e mulheres, né, que se esforçam, né, e vão mesmo, né, entram aí nessa luta aí para poder ter a melhor roupa, né, comprar, né, vivemos numa época de consumo, né, e eles acham a gente, né. Agora é o seguinte, eles não só acham a gente, sabem o que a gente quer, né. Se você fazer qualquer tipo de pesquisa, você pode saber que depois só vai vir propaganda a respeito daquilo. Você fez uma pesquisa, então depois que você entrar, por exemplo, no Facebook, vai estar lá propaganda a respeito daquilo que você procurou alguma hora. Então eles, não é só você ir a algum lugar, né? O produto está indo até você, né? Levando você a desejar algo mais, levando você a desejar algo mais. Então o homem e a mulher, eles entram nessa luta doida aí de ter a melhor roupa, né? Ter a roupa e vão. Mas muitos não cuidam nem da saúde do corpo. E é exatamente isso que Jesus falou. Mas não é a vida mais importante, mais valiosa do que o alimento? Não é o corpo mais importante, mais valioso do que a roupa? Há esse perigo da gente distorcer ou perder o senso de valor das coisas.
Um outro perigo é eu me apegar a um falso senso de controle. Jesus falou assim no versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado é 44 centímetros, tá, irmãos? Pode acrescentar 44 centímetros ao curso da sua vida. Quem de vocês? O que Jesus estava falando aqui, irmãos? Jesus estava fazendo uma pergunta de reflexão. Sua preocupação pode acrescentar algo na sua vida? Sua preocupação, né, por mais que você se preocupe, pode trazer algum efeito benéfico para a sua vida? Pode prolongar, pode trazer algum benefício a ela? Era isso que Jesus estava perguntando. Só que nós, irmãos, né, a gente entra nesse estado, né, de preocupação excessiva, preocupação descontrolada, ansiedade, inquietação. Aí o que a gente pensa? A gente pensa que a gente controla a nossa vida, né? A gente controla a nossa vida com o que a gente faz, né? Ou deixa de fazer. Eu controlo a minha vida com aquilo que eu faço ou eu deixo de fazer. A gente se enreda num excesso de preocupação, achando que quem resolve as coisas da minha vida sou eu. Se eu não resolver, quem vai resolver? Se eu não fizer algo, nada vai acontecer. O que é isso, irmãos? Isso é um falso senso de controle da vida. A gente não controla nada. A gente não controla nada. Aí a gente vê o que Jesus falou no finalzinho. Ele fala assim, basta ao dia o seu próprio mal. Basta ao dia o seu próprio mal. Ele fala assim, não fica preocupado com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai trazer suas preocupações. Basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, irmão, todo dia a gente tem mal para resolver. Todo dia a gente tem luta. Todo dia a gente vai ter alguma coisa. Como assim a gente vai conseguir controlar a nossa vida? Não vamos conseguir. Quando ele fala, basta ao seu dia o seu próprio mal, a gente percebe que a gente não controla nada. Eu posso fazer o que for hoje. Posso fazer o que for hoje. Amanhã eu vou ter um desafio para vencer. Amanhã eu vou ter um desafio para vencer. Daí eu lembrei da parábola que Jesus falou em Lucas 12, 20, né? Quando fala assim, ó, o cara foi, plantou, e aí ele colheu, e aí ele colocou no celeiro, daqui a pouco ele plantou mais, aí a colheita dele foi maravilhosa, ele falou, eu vou quebrar esse celeiro, são muito pequeno, vou construir celeiros maiores, e eu vou guardar, e depois que eu guardar esse monte aqui, fizer muito, aí eu vou curtir a vida. Aí Jesus fala no versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado? Para quem será? Ou seja, eu não controlo a minha vida. Nós não temos. Só que com o excesso de preocupação, a gente tem esse falso senso de controle. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo. Você quer ver outro perigo? Perder a percepção do cuidado e da presença de Deus. Perder isso. Versículo 26, ele fala assim, observem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Aí ele fala no versículo 28 a 30, observem os lírios, como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu porém afirmo a vocês, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Olha só o que eu entendo e o que eu consigo extrair daqui, irmãos. Primeiro, Jesus ele está convidando as pessoas a olhar o cuidado de Deus. Para aí, olha o cuidado de Deus. Olha para as aves, olha para os lírios e olha como Deus cuida da sua criação. Daí eu percebo o seguinte, as preocupações nos atrapalham ver essas coisas. O excesso de preocupação
nos atrapalha ver o cuidado de Deus e como Deus, Ele consegue reger a criação, irmãos. Né? Eu gosto, né, de fazer uma oração, depois que eu aprendi a respeito disso, né, esse entendimento de que nós, irmãos, não somos dono de nada, nós não participamos em nada deste dia. Deus fez este dia e nos convidou por sua graça a desfrutar dele. Como o pastor André começou aqui, né, falando a respeito das misericórdias que foram renovadas para com a nossa vida hoje, e por isso nós estamos vivos e desfrutamos desse domingo. Nós não merecíamos nada, nós nem não elaboramos nada, nós não contribuímos com nada para que esse dia pudesse ser, estar sendo ou acontecendo. O sol nasceu certinho no seu lugar, né? O céu foi azul, né? As aves cumpriram o seu papel, né? A natureza, toda a criação estava no seu lugar. Qual foi a nossa participação? Nisso, nada. O Senhor nos convidou a participar, mais ou menos igual lá no Jardim do Éden, né? Diz lá a palavra que Deus fez o jardim e colocou o homem lá. Qual foi a contribuição do homem? Nenhuma. Deus preparou tudo e colocou o homem lá. Este dia foi assim. Só que, irmãos, nós não nos apercebemos disso. Nós não apercebemos o cuidado de Deus nessas coisas, porque as preocupações nos atrapalham ver como Deus é maravilhoso e como Ele tem cuidado de toda a sua criação, inclusive de nós. E aí Jesus traz aqui algo que eu acho tremendo. Ele fala assim, ó: não fará muito mais por vocês? Não fará muito mais por vocês? O Senhor cuida de toda a criação. Ele dá dois exemplos: aves e lírios. Aí Jesus está falando de toda a criação aqui. Deus cuida de toda a criação. Tudo. A palavra diz que o Senhor rege, né, toda a criação. Tudo está em ordem. Tudo está como Deus quer. E daí ele fala: Ele não vai fazer muito mais por vocês? Cara, isso é uma promessa tremenda aqui. E eu creio nisso, irmãos. E eu tomei posse disso aqui. Eu creio que o cuidado que Deus tem para mim excede ao cuidado que Deus tem para todo o resto da criação. Isso é para você também. O cuidado que Deus quer ter com a sua vida é muito maior com o cuidado que Ele tem com o resto de toda a criação. Amém, querido? Quando você pensar no cuidado de Deus, você tem que pensar assim: Deus se preocupa mais em cuidar de mim do que todo o resto da criação. Só que acontece, o argumento de Jesus está trazendo exatamente um perigo. O excesso de preocupação vai me atrapalhar a ver esse zeloso, maravilhoso, amoroso cuidado de Deus. Porque daí ele fala, o que ele fala? Homens de pequena fé. Vocês não conseguem ver que Deus vai cuidar melhor de vocês? Homens de pequena fé. Ou seja, irmãos, eu entendo aqui que o excesso de preocupação, a inquietação, ela compromete a fé. Ela compromete a fé. Ela coloca em dúvida o cuidado de Deus para com a minha vida. Deus em nenhum momento não disse que não iria cuidar de nós, muito pelo contrário, quem está afirmando isso aqui é o Filho de Deus, falando que Deus, Ele cuida com muito mais zelo dos seus filhos do que de toda a criação. Mas a meu excesso, né, a minha preocupação descontrolada, meus pensamentos divididos, minhas inquietações me atrapalham, corrompem ou comprometem a fé que eu tenho em Deus e colocam em xeque o cuidado dele. E isso é terrível, né? Porque acaba que eu falo assim: você crê que Deus cuida da sua vida? Aí você vai falar teoricamente: não, eu creio, mas por dentro, né? No final do domingo, né?
final do domingo, né, que tem aí a segunda-feira, e aí está acabando o mês, e aí você já está pensando no dinheiro que você vai receber, o que você tem que pagar, o que você tem que comprar. Daí você vai pensar no arroz que está caro pra caramba, né? O arroz está caro, tudo ficando caro, e aí você quer que Deus cuide de você? Não, eu creio. Mas as preocupações descontroladas atrapalham você crer mesmo de fato. Daí vem o terceiro destaque que eu queria encerrar. Que é diante do alerta, diante dos perigos das inquietações, nós podemos tirar aqui 3 conselhos que podem nos ajudar a ficar longe desse mal, irmãos. Se o perigo de acumular riqueza é há um perigo tão grande quanto o de se preocupar em excesso com essas coisas. Daí a gente pode tirar e extrair desse texto 3 conselhos que vão nos ajudar a ficar longe desse mal e apreciar a viagem. Fala assim para o teu irmão aí, fala, Deus quer que você aprecie a viagem. Eu sei, não é do jeito que você gostaria de estar, bem pertinho, falar, né, sem máscara e tal, né, mas dá para a pessoa ouvir. Deus quer que você aprecie a viagem. Quais são 3 conselhos que a gente poderia dar aqui? Primeiro conselho, cuide da sua saúde. Primeira coisa, cuide da sua saúde. Seu corpo é mais importante do que aquilo que você veste. Você não vai na onda aí da sociedade consumista, né, desse mundo capitalista, né, achando que você é o que você veste. Não, você é muito mais valioso. Teu corpo é muito mais valioso do que a roupa que você está vestindo. Seu corpo não é uma máquina, assim como ele também não é uma vitrine. Ele não é uma máquina, ele não é uma vitrine. Ele é templo do Espírito Santo. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo falou que ele é templo do Espírito Santo. Então, cuide bem do seu corpo. E entenda que o seu corpo, como toda a criação, é cíclico. Ou seja, ele tem ciclo. Tem um ciclo grande, né? Que é nascer, crescer, né? Envelhecer e morrer. É um ciclo. Seu corpo é cíclico. Mas ele tem ciclos menores. De trabalhar e descansar. Seu corpo precisa de descanso. Seu corpo precisa de renovo. Não esqueça disso. Seu corpo é cíclico. E ele vai precisar desses ciclos, né, de renovo e descanso. Ciclos de descontração e lazer. Ele vai precisar disso. Não é só trabalhar. Deus cuidará. Vai cuidar melhor de você do que Ele cuida dos lírios do campo. Não é isso que está falando a palavra? Ele vai cuidar mais de você do que os lírios do campo. Mas você precisa ajudar, né? Você precisa ajudar. Permita que Ele cuide das suas emoções, e nem vou entrar muito nisso, tá? Permita que Ele cuide das suas emoções, porque as suas emoções têm um peso gigantesco no seu físico. E mais dúvidas a esse respeito, procura a pastora Carla, que ela vai te dar uma aula sobre isso. Ela vai te dar uma aula teórica e uma aula com a vida dela. Do quanto que as emoções, elas interferem no seu corpo. Então, querido, permita aí que Deus cuide das suas emoções, né, porque elas podem enfermar você. Segundo conselho, viva, cuide do seu corpo e viva, você recebeu o dom da vida, foi Deus quem te deu, e a vida é valiosa demais para você viver inquieto com coisas de menor valor.
Deus te deu uma vida, ela é valiosíssima, ela vale mais do que o prato que você come. Viva! Jesus falou: observe as aves dos céus, observe os lírios do campo. O que Jesus estava falando aqui? Ele fala assim: contempla a criação, contempla aquilo que Deus criou e aprenda com a criação. Aprenda com a criação. Apagou, não apagou? Olha lá, viu? Aprenda com a criação, desfrute, observe a criação de Deus e aprenda com ela. Sabe o que é isso, irmãos? É um convite para você desacelerar. Desacelera aí. Porque na velocidade que você está indo, você não vai dar para você observar. Quanto mais aprender. Na correria que você está, você não vai conseguir observar. Quanto mais aprender com aquilo que Deus criou. É aquele convite maravilhoso de você apreciar a viagem. Aprecie a viagem. Aprecie a viagem chamada vida. Ninguém tem uma igual à sua. Ninguém tem uma vida igual à sua. Aprecie ela. Tem coisas boas nela. Ela vai ter provação, como toda a vida tem. Vai ter suas lutas, né? Vai ter os seus desconfortos, né? E aí, né, aprendemos, né, que desconfortos são necessários. Mas a vida é boa, então viva, aprecie. Só que se você estiver na direção da sua vida, você não vai conseguir aprender, ou você não vai conseguir apreciar a beleza da viagem. Se você estiver na direção da sua vida, lembra do que eu falei com relação à viagem minha, tá? Se você estiver na direção da sua vida, você não vai apreciar a viagem. Você não vai apreciar a sua vida. Mas eu faço uma pergunta para você. E quem é que disse para você que você tem que estar no controle ou na direção da tua vida? Daí vai meu último conselho para você. Entregue a direção da sua vida para Deus. Entrega a direção da sua vida para Deus. Versículo 33, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, né, que Jesus falou antes, vão ser acrescentadas. Jesus traz aqui, mostra aqui uma escala verdadeira de valores. Ele fala: o corpo vale mais do que seu vestuário, a vida vale mais do que a comida que a sustenta. E acima de todas estas coisas terrenas está a comunhão espiritual com Deus e com o seu reino. Ou seja, quem dá a Deus o controle da vida, quem dá a Deus, né, o controle da sua vida, desfrutará desse cuidado maravilhoso, né? Todas essas coisas vão ser acrescentadas. Eu não vou precisar lutar por elas. Elas vão ser entregues a mim, enquanto eu vivo. Isso significa, irmãos, tudo na vida. O seu trabalho não tem que ser algo penoso, né? Algo chato, algo terrível, mas você trabalha porque você precisa de dinheiro. Não, irmãos. A vida precisa ser prazerosa até enquanto a gente trabalha. Quando eu entrego o controle da minha vida a Deus, eu vou desfrutar desse cuidado. Romanos 8, versículo 32 diz assim, ó: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha, irmão, que maravilha. Ele não poupou o seu próprio filho, não vai dar tudo aquilo que a gente precisa para viver?
Não poupou nem o filho. Não é para você dirigir a sua vida. Se você está dirigindo a sua vida, você está no lugar errado. Se você está no banco da direção, significa que você está no lugar errado. Porque é para você apreciar a viagem, apreciar a paisagem, glorificar a Deus, né? Lembro da minha sogra. Nossa, mas olha que paisagem bonita. Olha essas montanhas. Olha esse lugar. Ah, eu queria morar aqui. É assim, irmãos. Oh, louvado seja Deus pelo que Ele tem me dado. Olha, acordei de manhã, estou respirando, né? Falamos isso, acho que semana passada, né? O valor de poder absorver oxigênio, né? Por falar nisso, o nosso querido pastor Jackson recebeu alta, né? Glória a Deus, né? Vamos orar agradecendo isso a Deus aqui pela vitória dele e da igreja, né? Porque a igreja estava toda apreensiva. Eu vou conseguir apreciar a viagem, eu vou conseguir dar valor às menores coisas, às coisas que fazem parte da vida, e eu não percebo o quão importante elas são para mim. Como elas são importantes para mim. Desfrutar da companhia de Deus. Irmãos, o Todo-Poderoso quer estar com você. O Todo-Poderoso quer parar para ter um tempo com você. Esse ou essa é a melhor parte que Maria escolheu. Foi a melhor parte. Naquele momento, em vez dela se inquietar, né, e tal, ela resolveu parar tudo, porque Jesus estava ali, e ela quedou ali para estar com Jesus. Amém, irmãos? Fica de pé aí. Gostaria de convidar você nessa hora a fechar seus olhos. Fala, Senhor, não é isso que nós cantamos? Fala, quero ouvir de coração. Deixo todas as distrações só para ouvir a tua voz. Fala. Ah, como eu creio que o Senhor falou conosco hoje. Ah, como eu creio, irmãos. Nessa noite eu me alegro por poder estar com vocês neste lugar, ouvindo Deus falar. Eu queria orar com vocês. Eu queria orar por você. Quero orar por você que anda inquieto, quero orar por você que anda preocupado com muitas coisas. Quero orar por você. Quero orar por você que as preocupações, né, tomaram a sua vida e a sua paz, né, tem sido, né, afetada por causa delas. Eu quero orar por você. Quero orar por você que tem perdido o sono. Quero orar por você que tem perdido a sua alegria. Quero orar por você em que a fé, né, está por um fio. Deus tem feito o melhor para a sua vida, querido. Só que o problema é que essas coisas têm feito você perder o melhor da vida, que é a própria vida. O tempo está passando e você vai começar a perceber
quando você olhar para trás das coisas que você perdeu, por causa das inquietações e por causa do excesso de preocupação. É filhos que estão crescendo, a saúde que não está mais a mesma, o tempo está passando e você não está desfrutando da viagem, porque a tua cabeça está fincada, focada nas preocupações desnecessárias. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você por uma coisa só. Eu quero orar para que você aprecie a viagem. Você que quer apreciar a viagem, sai do teu lugar, dobra o teu joelho aqui, em nome de Jesus. Sai do teu lugar, fala: Senhor, eu quero apreciar a viagem. Você que está em casa também, dobra o seu joelho aí, onde você está assistindo, seja no quarto, na sala, na cozinha, dobra o seu joelho se você puder, e fala isso com Deus. Fala: Deus, eu quero apreciar a viagem. Eu não estou apreciando, ela não está, as coisas estão meio descontroladas e eu não estou apreciando ela. Minha vida tem sido excesso de preocupação, minha vida tem sido inquietações. Eu não quero viver assim, eu quero desfrutar da viagem, quero desfrutar da tua presença, quero desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por esse convite maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo convite que o Senhor faz a nós. Um convite a desacelerar, Senhor. Convite, Senhor Deus, a poder olhar e desfrutar e aprender com tudo aquilo que o Senhor criou, ó Pai. Eu creio, Senhor, que essa dificuldade nossa, ela faz parte ainda, Pai, dessa natureza caída, ó Deus, que nós temos, ó Deus, que nós perdemos isso lá no Éden, Pai, que trouxe isso para nós. Os primeiros homens podiam ter desfrutado, né? O primeiro casal podia ter desfrutado, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor criou, mas foram fazer aquilo que não era necessário, Pai. De lá para cá, Senhor Deus, nós temos tido essa dificuldade, Pai. Nós reconhecemos, ó Deus, o Teu sacrifício, reconhecemos, ó Deus, o Teu amor, ó Pai. Mas, ó Deus, as preocupações, as inquietações têm me atrapalhado. Tem atrapalhado esse desfrute, Senhor. E eu quero, Senhor, nesta noite, colocar esses irmãos aqui, que estão no Teu altar, que, ó Deus, que fazem essa oração, ó Deus, a oração de sair da direção, de entregar as preocupações, ó Deus, de viver, de se cuidar, e de estar com o Senhor, ó Pai. Ó Deus, perdoa-os, perdoa-os por achar que era eles que controlavam tudo, Senhor. Perdoa-os, ó Deus, por terem perdido o senso do cuidado do Senhor. Perdoa-os, ó Pai, porque, ó Deus, a escala de valores ficou distorcida, Senhor. Perdoa-os. E os conduza, ó Deus, a uma vida maravilhosa, a uma vida abundante, Senhor. Ó Deus, a desfrutar de tudo que é bom que o Senhor tem para nós.
que nós não temos visto, Senhor. Ajuda os teus filhos. Deus, que esse resto de ano aí, que já está terminando setembro, temos, ó Deus, 90 dias para terminar, ó Deus, o ano, que eles possam começar a viver e desfrutar, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem e apreciar essa viagem, Pai. Toma a direção da vida, Pai. Toma a direção da vida. E os conduz à vida abundante, em nome de Jesus. Que eles possam sentir e perceber, ó Deus, da Tua presença, ó Deus, junto com eles, a cada dia, e que eles venham desfrutar desta maravilhosa bênção, Pai, é que é ter o Senhor. Eu oro assim, Pai. E eu te agradeço em nome de Jesus. Que eles possam se livrar de todas as distrações, como cantamos aqui, só para ouvir e desfrutar da Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Volta para o seu lugar, em nome de Jesus. Você que já está no teu banco, dá uma salva de palmas pela palavra. Louva o nome do Senhor pela palavra. Glorifica o nome de Deus pela palavra. Exalte o nome do Senhor pela palavra. E eu tenho certeza que ela falou profundamente no teu coração. Então louva o nome do Senhor. Agradeça porque nós temos esse privilégio de poder ouvir e apreciar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar, irmãos. Pastor André está chegando, vai dar bênção, vai estar orando pela vida do pastor Jacob, em nome de Jesus. Amém. Nossa semana segue normalzinha. Terça-feira nós temos nossa sala de oração lá no Zoom. Na quarta nós temos os nossos períodos de oração no templo, de 6h30 e 19h30. Na quinta-feira, os nossos GVs seguem nossas reuniões normalmente. E no domingo pela manhã, nós temos Santa Ceia. Domingo, 9 horas da manhã, nós temos Santa Ceia. Vai ser transmitida pelo Zoom e também aqui na igreja, né? Você que quiser participar, você pode estar chegando para estar conosco em nome de Jesus. Nós vamos orar encerrando aqui, orar pela vida do pastor Jackson. Encerramos ontem nossa gincana, né? Maravilha. Calango Mutante, irmão. Saiu vencedor, já sabia, né? Time aí, um time bom. Time bom é Calango Mutante. Tem Calango Mutante aqui hoje? Tem? Gente. Coisa linda, Calango Mutante, né? Maravilha. JNI, Deus abençoe. A gente está esperando já bis, né? A gente gostou desse negócio. Tem alguns que eu não vou aqui, né, mensurar, que precisam se controlar, né? Precisam de um pouco de controle, domínio próprio, etc. Vimos isso aí ao longo da gincana, mas foi uma bênção. Abençoou os nossos corações, foi divertido a beça. Vamos orar? Se coloca de pé. Vamos estar orando, encerrando esse tempo abençoado na presença de Deus. Abençoado. Foi uma bênção essa noite, desde a partir dos louvores, a palavra ministrada aos nossos corações. Vamos orar, fecha seus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós estamos encerrando esse momento de louvor e adoração como igreja do Senhor nesta noite e somos gratos por tudo que o Senhor fez aqui. A nossa participação aqui, ela foi mínima, ela foi quase que imperceptível. Aquilo que cabia ao homem fazer, nós fizemos aqui nesta noite. Mas a tua presença, ela atuou de forma grande e real. E nós somos gratos por isso, em nome de Jesus. Muito obrigada pela manifestação da tua presença no nosso meio. Nós encerramos esse momento e louvamos o Senhor pela vida do pastor Jackson e pela sua recuperação.
Deus, muito obrigada, porque o pastor Jackson se encontra em casa, recuperado, tendo vencido a Covid-19. Nós louvamos o nome do Senhor pelo cuidado que vimos da parte do Senhor para com o pastor Jackson, com a igreja de Linhares, com aqueles irmãos ali daquele lugar, em nome de Jesus. Nós seguimos adiante, diante dessa semana nova proposta, e para nós, apesar de ser uma semana diferente ainda dos moldes que nós estamos acostumados, é uma semana festiva, Senhor. A tua igreja que se reúne neste lugar faz aniversário essa semana. Nós vamos completar aqui porque o Senhor tem nos feito prevalecer neste lugar. Nós louvamos o nome do Senhor, porque nós estamos aqui, porque o Senhor está aqui. Nós louvamos o nome do Senhor, porque temos fundamentado, ou estamos fundamentados em Ti, neste lugar. Cremos nas promessas do Senhor para a igreja do Terrão. Cremos naquilo que o Senhor tem para cumprir através de nós neste lugar. E a essa semana nós somos gratos muito mais, porque é uma semana de aniversário e os nossos corações estão em festa. Nós te louvamos em nome de Jesus. Que seja uma semana abençoada, que seja uma semana onde nós possamos desfrutar da vida que o Senhor fez para nós. Que seja uma semana onde cada um daqueles que estão neste lugar, daqueles que estão em casa, se aquiete, se assente no banco do carona e possa desfrutar da paisagem linda que o Senhor tem proposto para nós, em nome de Jesus. Muito obrigada. Colocamos tudo aquilo que iremos fazer, todos os nossos encontros, diante da presença do Senhor. Conduz as nossas vidas como igreja, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que é o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo e a presença doce e consoladora do Espírito Santo, seja com todos nós, durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.